Olá, pré-adolescentes, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título o dom de profecia. Nossa referência bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia. Eu vou ler até aqui, porque cita o dom que nós estudamos na aula passada e o dom que nós vamos estudar hoje, que é o dom de profecia. Bem, ouvir a voz de Deus é um privilégio. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento que Abraão ouviu a voz de Deus, Moisés ouvia a voz de Deus, os profetas constantemente ouviam a voz de Deus. E nós estamos vivendo hoje no tempo conhecido como o tempo da dispensação da graça. E ouvir a voz de Deus hoje também é um privilégio para nós. Existem várias formas de ouvir a voz de Deus e uma delas é através do dom de profecia. A profecia é a possibilidade de ouvir a doce e potente voz do Senhor, transmitindo sua mensagem em linguagem humana. Então, mais uma vez aqui, nós vamos aprender que a origem do dom, do poder, é Deus, e o homem ele é um canal usado por Deus para transmitir a sua mensagem e para abençoar outras vidas. O ponto 1 diz que o dom de profecia é uma mensagem inspirada por Deus. Em 2 Pedro 1,21 diz assim: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, aqui nesse versículo, nós vemos que o apóstolo Pedro ele deixa muito claro que a fonte da profecia é o próprio Deus. A fonte da profecia não é o homem, não está em nós, vem de Deus e nós transmitimos a mensagem que Deus nos dá. A verdadeira profecia é fruto da ação de Deus, que rompe o silêncio e vem ao nosso encontro. É por isso que quando nós lemos a Bíblia e nós vemos que os profetas vão transmitir alguma mensagem a alguém, eles sempre começam a mensagem assim: assim diz o Senhor. Na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre o rei Ezequias. E aí, nós vamos ver que o profeta Isaías é enviado por Deus até o rei Ezequias e diz as seguintes palavras para ele. Se encontra lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E a continuidade da história a gente comentou na aula passada, que o rei Ezequias ora e Deus acrescenta anos de vida a ele, né? Mas nós vemos aqui que a profecia, quando o profeta Isaías fala da profecia para o rei Ezequias, ele diz, assim diz o Senhor, porque a mensagem não era do profeta Isaías, e sim de Deus. Deus entregou a mensagem para Isaías transmitir para o rei Ezequias. E aqui eu quero fazer um alerta. A palavra de Deus nos fala que surgiriam falsos profetas e enganariam a muitos. Então, para a gente não ser enganado pelos falsos profetas que dizem falsas mensagens como se fosse Deus dizendo a eles para passar para as pessoas, quando na verdade Deus não disse, a profecia ela tem que passar pelo teste de veracidade, pelo teste da profecia. Quando nós recebemos uma profecia, nós temos que ver se essa profecia está de acordo com a palavra de Deus. Se essa profecia estiver de acordo com a palavra de Deus, ela deve ser aceita. Mas se essa profecia não estiver de acordo com a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. Por quê? Se a profecia vem de Deus, como é que essa profecia vai estar sendo contrária à palavra do próprio Deus? Então, toda profecia,
ela deve ser testada para que nós possamos saber se ela está de acordo com a palavra de Deus para aceitá-la. Se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus, não deve ser aceitada. Ah, tia Débora, mas estava 90% de acordo com a palavra de Deus e só 10% não estava batendo com a palavra de Deus. Então, ela deve ser rejeitada, porque ela vem do próprio Deus e deve estar de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos ter cuidado com os falsos profetas, porque não é a tia Débora que está dizendo. A palavra de Deus diz que eles surgiriam e enganariam a muitos. Então, para a gente não ser enganado, nós temos que pegar a profecia e testá-la para ver se ela está de acordo com a palavra de Deus. Amém? O ponto 2 diz: transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito. Como eu já falei, Deus fala ao homem e o homem transmite a mensagem de Deus. Essa mensagem, ela não é transmitida mecanicamente, mas fiel e conscientemente. Então, nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos transmitindo e vendo se está fielmente de acordo com o que Deus nos transmitiu. Nós não podemos nem acrescentar, nem retirar. Nós temos que repassar a mensagem que Deus nos entregou para a pessoa de um modo consciente e fiel, certo? Tem que estar totalmente de acordo com o que Deus nos falou para entregar essa pessoa. Em 1 Coríntios 14, 32, fala assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Justamente por isso, nós precisamos fazer o teste da profecia. Porque os falsos profetas, às vezes, passam mensagens como se fosse de Deus, mas, na verdade, Deus não mandou falar nada. Ele está falando de si mesmo. E aí, por que acontece isso, tia Débora? Porque nós somos humanos. E, às vezes, a nossa natureza pecaminosa, ela quer se sobrepor à vontade de Deus, não é verdade? Por isso, quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Deus transmite e eu preciso passar essa mensagem de um modo consciente. Eu tenho que saber aquilo que eu estou falando e fiel. Eu não posso acrescentar nem retirar. Eu tenho que ser fiel na transmissão dessa mensagem. Do modo como Deus falou, eu tenho que repassar para a pessoa. O ponto 3 diz: edificando e consolando a igreja de Cristo. O dom de profecia é para a igreja e deve ser usado sabiamente para a edificação. Por que, tia Débora, que deve ser usado sabiamente? Porque quando esse dom ele é usado conforme a orientação da palavra de Deus, ele traz muitas bênçãos. A igreja ela é exortada, ela é edificada, ela é consolada e preparada para a batalha. Essa batalha que não é contra o nosso amigo, nosso irmão, contra carne, mas contra as hostes espirituais, as potestades. Então, quando o dom de profecia ele é usado de acordo com a palavra de Deus, ele traz muitas bênçãos. Caso contrário, se ele não for usado de acordo com a palavra de Deus, vai imperar a desordem, o erro e o pecado. Então, é muito importante que nós tenhamos a orientação de Deus a usar o dom de profecia. Porque quando ele é usado de acordo com a palavra, ele traz bênçãos. Do contrário, o que vai sobrepor, o que vai aparecer é o erro e o pecado. Onde não há orientação de Deus, ocorre o erro, né? Esse dom, ele é tão importante que o apóstolo Paulo, ele lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Todos os dons são importantes, mas aqui o apóstolo Paulo, ele dá um ensinamento, ele dá um conselho. Buscai, segui o amor,
Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente busque o de profetizar, porque o dom de profecia, ele traz edificação para a igreja do Senhor. Esse dom, ele serve para edificar e não para destruir. Claro que pode haver exortação, pode haver ensinamento através desse dom, né? Correção, mas essa correção, ela vai vir para crescimento, ela vai vir para edificação e não para destruição, porque o propósito desse dom é o fortalecimento da fé, da nossa fé e da prática cristã, para que a gente possa viver de acordo com a palavra de Deus. Então, recapitulando o que a gente aprendeu. Ouvir a voz de Deus é um privilégio e uma das formas de Deus falar com o homem é através da profecia. A mensagem, ela vem de Deus. O homem é apenas um canal usado para transmitir essa mensagem. Essa mensagem, ela deve ser transmitida conscientemente e fielmente. Nós não podemos acrescentar nem retirar daquilo que Deus nos falou. E esse dom, ele é usado para edificação, consolação, preparação da igreja para as batalhas. E cuidado com os falsos profetas. Toda profecia, ela deve passar pelo teste da profecia. Se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, ela vem de Deus. Caso contrário, ela deve ser rejeitada. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai Celestial, obrigada por mais essa oportunidade de encontrar os teus filhos através desse vídeo. Que essa mensagem possa, Senhor, chegar aos seus corações. Nos conceda graça, sabedoria, para entender, Jesus, quando Tu falas conosco, para entender a Tua voz, a Tua mensagem, que nós possamos Te pedir com alegria o dom de profecia e que nós possamos, Senhor, transmitir mensagens vindas de Ti para o Teu povo, para nossa edificação, para nosso crescimento, para nossa exortação. Obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Um abraço bem apertado.